Ah, e se a gente descobrisse, de uma hora para outra, que o simples ato de falar em voz alta, num quarto completamente vazio, pudesse de fato alterar a nossa química cerebral? Seria revolucionário, né? Nossa, muito. E não só isso, mas fortalecer o nosso sistema imunológico e, simultaneamente, nos conectar de forma direta com o Criador do Universo. Pois é, quando a gente coloca nesses termos, soa quase como... Parece enredo de ficção científica, não é? Exato, uma mistura de ficção científica com o misticismo. Mas, surpreendentemente, é exatamente nesse ponto que a neurociência moderna e a teologia milenar acabam se cruzando. É fascinante. E hoje, neste nosso mergulho profundo, nós vamos explorar um tema que, lamentavelmente, acabou se transformando num fardo pesado para muita gente. Um fardo enorme, infelizmente. Sim, estamos falando de algo que frequentemente é visto pela maioria de nós como uma obrigação maçante. Sabe, tipo preencher formulário de imposto de renda ou bater o ponto no trabalho. Aham, aquela coisa burocrática. Isso. Mas que, na sua raiz mais profunda, é a própria essência da vitalidade cristã, que é uma autêntica vida de oração. E olha, essa é uma transição mental que é absolutamente necessária para nós hoje. A mente humana contemporânea, ela é muito condicionada a métricas de desempenho, sabe? Com certeza. A gente quer medir tudo. Exatamente. Cria-se muito facilmente essa percepção de que tudo na vida precisa de uma fórmula estruturada. Com protocolos super rígidos. Isso, protocolos, passos a seguir, e que o nosso valor reside unicamente em cumprir uma lista de tarefas, de dar aquele cheque na agenda, e quando o ser humano tenta aplicar essa mesma lógica engessada, totalmente burocrática, ao universo da espiritualidade... A coisa desanda. Totalmente. O resultado inevitável é uma frustração profunda e um distanciamento real do sagrado. A pessoa cansa. Faz todo o sentido. E o nosso grande objetivo aqui hoje, a missão desta nossa análise, que é tão bem guiada pelas reflexões do pastor Dudu Batista e pelo texto introdutório da Escola Sabatina, é justamente desmistificar todo esse processo. Trazer para a realidade, né? Exato. Nós queremos tirar a oração daquela prateleira empoeirada das obrigações teológicas que parecem inatingíveis e trazê-la para o nível do chão, para o terreno de um relacionamento íntimo. Um relacionamento orgânico e vital. Porque quando a prática espiritual se torna apenas um rito mecânico, desprovido de afeto, ela perde completamente a sua força transformadora. Vira só palavras ao vento. É só repetição. O que nós precisamos entender de verdade é como esse hábito, quando praticado na sua essência, afeta de maneira drástica não apenas a dimensão invisível da nossa fé. Tem um impacto real, físico? Sim, afeta todas as esferas biológicas e emocionais de quem nós somos. É um pacote completo. Certo, vamos destrinchar isso. Porque é um ditado muito clássico no meio cristão, que é citado pelo pastor Dudu nas nossas fontes de hoje. Ah, eu sei qual é. É aquele que afirma assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Clássico, todo mundo já ouviu. Pois é, e à primeira vista ele soa quase como uma daquelas equações matemáticas ou transações comerciais, né? Como se fosse uma maquininha de refrigerante. Exatamente isso. Uma ideia de que a gente insere moedas de oração numa máquina para extrair latas de poder divino. Mas há uma profundidade imensa e bem diferente por trás dessas palavras se a gente olhar com cuidado, não é? Nossa, sem dúvida. A chave para desvendar essa frase não está numa lógica transacional, mas sim na metáfora brilhante que frequentemente acompanha esse ditado. Que é da respiração, certo? Isso mesmo. A tradição cristã descreve a oração como a respiração da alma. Vamos pensar por um instante na fisiologia do ato de respirar. E é automático. Totalmente automático. Nós não agendamos um horário na nossa agenda para o sistema respiratório funcionar. Ninguém acorda de manhã e diz: ah, bom, hoje das 14 às 15 horas eu vou me dedicar intensamente a encher os pulmões de oxigênio. Seria ridículo viver assim. A gente simplesmente respira. É um processo contínuo que é gerido pelo nosso sistema nervoso autônomo. Aham.
Se os pulmões param de trabalhar por qualquer motivo, o organismo não sobrevive por mais do que alguns minutinhos. E a alma humana funciona sobre o mesmíssimo princípio. Ela necessita desesperadamente de oxigênio espiritual para não entrar em colapso, para não asfixiar diante dessas pressões esmagadoras do mundo moderno que todos nós enfrentamos. Então esse poder do ditado não é um poder de super-herói. Não, de jeito nenhum. Essa ideia de poder mencionada não tem nada a ver com superpoderes mágicos ou místicos para realizar grandes truques ou chamar atenção. É mais sobre resistência, né? Exato. Trata-se da força vital, da vitalidade essencial que a alma recebe quando nós mantemos as nossas vias respiratórias espirituais desobstruídas. É essa conexão ininterrupta com a fonte da vida que nos mantém de pé. Mas olha, na prática, a teoria soa linda. Só que a realidade costuma ser um pouco mais espinhosa para muita gente. Com certeza, teoria é sempre mais fácil. Pois é. É muito comum a gente ver pessoas travando completamente na hora de orar. E eu quero colocar um desafio aqui para você. Vamos lá. Nós estamos falando do Criador do Universo, o Ser Supremo, aquele que fez as galáxias. O Todo-Poderoso. Tentar soar casual, sabe? Como se a gente estivesse conversando com um colega no ponto de ônibus. Não parece um pouquinho desrespeitoso? Fica a impressão para muitos de que nós precisamos sim de um vocabulário rebuscado. Um português de época, talvez? Isso. Palavras difíceis, usar o tu corretamente e ter aquela fórmula teológica impecável para que a prece seja sequer aceitável lá no céu. Olha, essa é, talvez, a maior e a mais perigosa armadilha da religiosidade estruturada que nós criamos. Exigir esse perfeccionismo verbal é desvirtuar o próprio caráter de Deus. Sério? Desvirtuar o caráter, Desvirtuar o caráter. completamente. As reflexões que embasam a nossa conversa hoje, elas são categóricas ao desconstruir essa ideia de formalidade extrema. Elas nos garantem que orar é, de uma forma muito crua e direta, falar a Deus como se faz a um amigo íntimo. Como um amigo. Sem frescura. Sem frescura nenhuma. Se um indivíduo tem a capacidade cognitiva de formular pensamentos ou de articular palavras simples, ele já tem repito, todo o equipamento necessário para orar. Não precisa de curso de oratória. De maneira alguma, a reverência verdadeira não está no uso de pronomes de tratamento arcaicos ou em manter posturas corporais artificiais, sabe? Aquela voz embargada de propósito. A famosa voz de oração. A gente engrossa a voz, muda o tom. Isso, a voz de púlpito. Mas a reverência real está na sinceridade crua da nossa aproximação. Criar uma persona divina, sabe? Um personagem artificial apenas para se dirigir ao céu é, na sua essência, uma ofensa à onisciência de quem nos criou. Ele já sabe quem nós somos. Nossa, isso me lembra uma história maravilhosa e muito memorável que o pastor Dudu menciona nas fontes. É incrível. Ah, a história da alface. Pode contar, é ótima. É fantástica. Ele conta sobre o momento em que pediu ao filho pequeno para fazer a oração antes do almoço da família. E a criança, com aquela pureza típica da idade, né? Não tem filtro nenhum. Criança não tem filtro de etiqueta social. Nenhum. O menino abaixou a cabeça, juntou as mãos todo bonitinho e disse: Papai do céu, obrigado pelo arroz, pelo feijão, mas por esse alface que eu não gosto, eu não te agradeço. O que é fascinante aqui é a teologia profundíssima que sustenta essa atitude aparentemente infantil e engraçada. Tem teologia na alface. Tem muita teologia na alface. Há uma honestidade cortante nessa prece dessa criança. Pensemos no seguinte: o Criador já sabe perfeitamente que a criança detesta a alface. Ele não foi pego de surpresa. Exato. Ele não ficou chocado no céu dizendo, nossa, ele não gosta de alface. Ele já conhece o mapa completo de cada frustração, de cada raiva e de cada medo que habita no íntimo humano. É tudo aberto para ele? Sim! Então, a teologia autêntica da oração não exige polidez diplomática. Ela exige transparência absoluta. O pastor usa uma analogia que é irretocável para explicar isso. Qual é? Ele diz que se nós estendemos os braços para pegar uma criança no colo e ela estiver irritada ou com raiva da gente, ela simplesmente não vem.
Ah, é verdade. Ela chora, joga o corpo para trás. Ela vira um tijolo rígido, recusa o abraço de todas as formas. Ela não finge que quer o colo só por uma questão de etiqueta social, sabe? Para manter as aparências diante das visitas. Exatamente. A hipocrisia refinada é uma invenção exclusivamente adulta. Nós somos bons nisso, crianças não. A gente que inventou essa máscara. Pois é, e Deus não deseja que a humanidade se aproxime dele com esses sorrisos ensaiados quando na verdade os corações estão sangrando ou revoltados por dentro. Ele anseia que nós rasguemos as nossas emoções reais diante dele. Ser vulnerável mesmo. Muito. Uma oração esteticamente perfeita, com um vocabulário impecável, porém insincera, é um absurdo lógico para um Deus que lê pensamentos. Ele prefere 1000 vezes a verdade bagunçada, a dor confusa, as frustrações verbalizadas ali na hora, do que um teatro religioso onde todos nós fingimos que está tudo maravilhosamente bem. Uau! Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque quando nós finalmente conseguimos tirar essa máscara do perfeccionalismo e passamos a ter essas conversas nuas e cruas com Deus, os efeitos eles ultrapassam a barreira do espírito. Eles vão para o corpo físico. Isso. A própria lição da escola sabatina e os apontamentos médicos que nós revisamos revelam que pessoas que cultivam esse hábito constante de oração sincera literalmente fortalecem o sistema imunológico. É impressionante. A capacidade do organismo de combater patógenos, de combater doenças, ela de fato aumenta. E não estamos falando aqui de pensamento positivo místico ou de energia no ar. Nós estamos falando de dados fisiológicos e científicos muito concretos. Com certeza. E a ciência fornece explicações bem palpáveis para esse fenômeno através de um conceito que a psicologia clínica conhece muito bem, como a cura pela fala. Cura pela fala. Como isso funciona no corpo? Bom, quando nós guardamos segredos pesados, culpas profundas, angústias e mantemos uma postura defensiva constante na vida, apenas para esconder quem realmente somos, o nosso cérebro interpreta esse estado como uma ameaça constante. Como se estivesse um leão na sala o tempo todo. Exato, um alarme que nunca desliga. E a amígdala cerebral, que é o nosso centro de alarme primordial, ela entra num estado de hiperatividade crônica. E isso inunda o corpo de estresse, imagino. O contínuo no sangue são simplesmente desadores para células de defesa do nosso sistema imunológico. Elas param de funcionar direito. Ou seja, carregar uma dor em silêncio literalmente adoece o corpo humano, adoece as células. Fisiologicamente, sim. Destrói as defesas. Mas e aqui entra a beleza da oração, no momento em que ocorre a verbalização, quando o ser humano articula as suas mazelas e as suas dores usando palavras, ele está transformando emoções caóticas em linguagem estruturada. Ele organiza a bagunça na cabeça. Perfeito. Ele organiza. E ao fazer isso, a atividade elétrica cerebral se desloca da amígdala, que é pura emoção e medo, para o córtex pré-frontal, que é a área lógica e analítica do cérebro. E aí a mágica acontece. Que não é mágica, é biologia pura. O simples ato de desabafar com absoluta sinceridade reduz a produção de cortisol na hora. O estresse despenca e o sistema imunológico, livre daquela carga pesada, volta a funcionar de forma ideal. A carga física e mental diminui porque o corpo entende que a ameaça foi processada e compartilhada com alguém. Exatamente. O alarme finalmente é desligado. Nossa, imagina só se nós tivéssemos acesso livre a um terapeuta de elite. Sabe, o maior especialista de Harvard, o melhor do mundo, disponível para nós em regime de plantão, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Seria o sonho de qualquer um, né? Um profissional para o qual não precisamos marcar consulta com 6 meses de antecedência, nem esvaziar nossa conta bancária para conseguir ser atendidos em crise. E o mais fenomenal de tudo, com um contrato de confidencialidade inquebrável. Aquela garantia absoluta de sigilo. Isso. A garantia absoluta de que os nossos maiores fracassos e os segredos mais feios e embaraçosos que nós temos jamais serão expostos em público, não serão julgados e nunca serão usados contra nós no futuro. É uma ilustração maravilhosa e perfeita do papel de Deus nisso tudo. Porque, veja bem, nas relações humanas mais saudáveis que nós possamos ter, por melhores que sejam os nossos confidentes terrenos, o cônjuge, o melhor amigo,
sempre existe aquele medo latente, sabe? A gente sempre segura um pouquinho. Sempre. Ou existe a insegurança, por menor que seja, de que aquela confiança possa ser rompida um dia numa briga. E esse medo invisível nos impede de revelar os últimos 10% da nossa dor. A gente guarda a pior parte só pra nós. A gente mostra 90% e esconde o que dá mais vergonha. Exato. Mas com o Criador, essa barreira é simplesmente implodida. O indivíduo desabafa num ambiente de segurança inviolável. Essa aceitação incondicional e total que viabiliza a verdadeira e profunda cura pela fala, que acaba promovendo a restauração tanto das feridas da alma quanto do vigor físico. Faz um sentido incrível. Mas a jornada espiritual ela não é feita só de teoria e de momentos de alívio rápido. Existe um obstáculo imenso e um sentimento muito comum de frustração que assombra inúmeros fiéis. Qual o sentimento? Aquela clássica sensação de que a oração não passa do teto. Ah, o silêncio de Deus. Sim. Isso. Quando o céu parece que é feito de bronze. Como é que a gente lida com aquele silêncio cortante, quando a pessoa chora, pede, clama de madrugada e fica com a impressão amarga de que Deus simplesmente virou as costas e não está ouvindo absolutamente nada do que ela diz? Lidar com o silêncio divino é, sem a menor dúvida, uma das experiências humanas mais dolorosas que existem. Dói na alma. Contudo, o pastor Dudu, fundamentado numa lógica irrefutável lá do Salmo 116, aborda esse sentimento de forma muito cirúrgica. E qual é a base do argumento dele? O argumento central é muito simples, mas muito profundo. Afirmar que Deus não escuta as nossas preces equivale a afirmar na prática que ele sofre de surdez. Nossa, e se o Ser Supremo for surdo, bom, toda a fundação da fé racha ao meio, não é? O desmoronamento lógico é instantâneo. Pensa comigo, se o Criador não possui a capacidade de ouvir o clamor de uma criatura que chora, ele automaticamente deixa de ser onipotente. Ele perde o poder dele. Faz sentido. Um Deus limitado não é Deus. Exato. Se ele ignora a dor de propósito ou se não percebe, ele deixa de ser onisciente. E o mais importante, quando pensamos no tal do teto que você mencionou, se a oração precisa viajar quilômetros de distância, subindo as nuvens até chegar a um trono distante no espaço, então quer dizer que ele não é onipresente. Puxa vida. Na essência, dizer que a oração não passa do teto é sugerir uma falha geográfica de Deus. É declarar que ele não está ali na sala conosco e que ele não é quem afirma ser. É exatamente isso. Bate de frente com a própria natureza divina. O teto físico do quarto perde completamente qualquer relevância se nós entendermos de verdade que a pessoa com quem nós estamos tentando conversar não está presa acima das nuvens numa cadeira de ouro, mas está sentada ali na beirada da nossa cama. Ao nosso lado. A onipresença garante que ele está no quarto, ele está no trânsito engarrafado, ele está no corredor frio do hospital ao nosso lado. Os ouvidos dele estão constantemente inclinados na nossa direção, percebendo cada lágrima silenciosa, cada suspiro, cada respiração ofegante. É uma impossibilidade teológica e física que ele não esteja escutando. A escuta dele é perfeita. A premissa primária e absoluta de qualquer relacionamento consagrado é que a escuta divina é ininterrupta, ela nunca falha. E falar em relacionamento nos leva de volta ao ponto central que foi destacado bem na introdução da lição da Escola Sabatina, que é a manutenção prática desses laços no dia a dia. É, como nutrir isso, né? Exato. Vamos pensar nos nossos melhores amigos terrenos, ou pensar nos casamentos, nas parcerias de uma vida inteira. O que é que acontece com essas relações se os indivíduos passarem semanas, meses ou até anos dividindo o mesmo teto da casa, mas trocando apenas, monossílabos automáticos? Bom dia, tudo bem? Passa ao sal. A distância afetiva se instaura de forma assustadora. É muito triste ver isso. É deprimente. As pessoas se tornam estranhos completos que dividem o mesmo sobrenome. Acabam vivendo só de fotografias e lembranças do passado, mas não tem nenhuma pulsação vital rolando no tempo presente. E isso levanta uma questão importante, sabe? Porque a analogia do relacionamento humano
É o espelho exato da dinâmica espiritual que nós temos com Deus. É a mesma regra, então. A mesmíssima regra. O pastor Dudu introduz uma metáfora extremamente vívida para ilustrar qual é o nosso papel nesse diálogo diário. A base da nossa fé ensina que o Criador já iniciou a conversa faz muito tempo. Ele já deu o primeiro passo. Sempre. Ele fala ativamente conosco, fornecendo a sua orientação, conforto e propósito. E ele faz isso majoritariamente através das Escrituras Sagradas, a Bíblia. Agora, se ele nos dirige a palavra, nos oferecendo amor incondicional, e a nossa escolha diária é o silêncio, se nós nos recusamos a responder de volta por meio da nossa oração, Nós estamos basicamente ignorando quem está do outro lado da linha, deixando a ligação no mudo para sempre. exato. E nas palavras muito precisas do próprio autor nas fontes, o ser humano que age dessa maneira está sendo profundamente mal educado. Mal educado espiritualmente. Sim. Imaginemos a cena no nosso cotidiano, alguém muito importante para você se aproxima, olha no fundo dos seus olhos, diz algo profundo e vital, e nós simplesmente viramos as costas e saímos andando em absoluto silêncio. É a própria definição de desrespeito e de falta de interesse. Seria uma grosseria absurda. Seria. E um relacionamento genuíno jamais sobrevive como uma via de mão única. Um lugar onde apenas um lado provê, escuta e fala sem parar. A vitalidade dessa união exige de forma imperativa que nós demos a nossa voz e a nossa vulnerabilidade como resposta. Então, o que tudo isso significa para nós no fim das contas? Significa que a oração passa muito longe de ser um exercício inútil de jogar palavras ao vento ou de tentar cumprir um protocolo religioso irritante para não ir para o inferno. Nossa, não tem nada a ver com protocolo. Não tem. Ela é a nossa cota de participação no diálogo mais profundo, mais bonito e mais curativo que existe no universo. É a ponte real que liga todas as nossas ansiedades neurológicas e físicas diretamente à paz de um ser que está prestando atenção em cada detalhe nosso. Exato. E ao chegarmos a essa compreensão tão profunda, toda essa teoria bonita precisa, de forma urgente, se materializar em prática diária na vida de cada pessoa que nos acompanha hoje. Não pode ficar só na reflexão. De jeito nenhum. Queridos amigos que nos ouvem, ao meditarmos no Salmo 116, ali nos versos 1 e 2, nós somos lembrados de uma forma muito poética do amor e do cuidado meticuloso que o Senhor tem por nós. O texto declara com muita clareza que Ele ouve as nossas súplicas. Ele não é surdo, como vimos. Exatamente, e Ele está sempre, a cada instante, pronto a nos acolher de braços abertos. Que privilégio indescritível é ter a certeza de poder invocar o seu nome por todos os dias da nossa vida, com a garantia absoluta de sermos ouvidos. E é preciso que nós possamos imaginar um relacionamento com Deus que seja genuinamente tão próximo, tão entrelaçado com a nossa rotina corrida, quanto aquele relacionamento que nós temos com os nossos melhores amigos ou com o nosso cônjuge. Tão natural quanto falar com eles. Sim. E assim como os laços terrenos mais preciosos necessitam de uma comunicação constante, transparente e muito intencional para se fortalecerem e suportarem o peso do tempo e das crises, o nosso vínculo com o Criador também depende, inegavelmente, de uma vida de oração ativa e fervorosa. Sem essa comunicação diária. Sem esse oxigênio contínuo, a nossa fé simplesmente sufoca na aridez do dia a dia. Ela não resiste. E a própria Bíblia nos mostra exemplos históricos e muito poderosos de homens e mulheres cuja vida de oração não apenas transformou a sua própria resiliência interna, mas também impactou violentamente a história daqueles que estavam ao seu redor. Dá para citar alguns pra gente? Claro. Pensemos no profeta Daniel, por exemplo, um estadista importantíssimo que orava constantemente com as janelas escancaradas. Ele encontrava na oração a sua verdadeira âncora, mesmo diante de conspirações políticas imensas e da iminência real de ser devorado numa cova de leões. Ele não parou de orar nem com ameaça de morte. Nunca. Ou lembremos também de Moisés,
cuja intercessão obstinada, aquela oração fervorosa pelo povo inteiro no deserto, não foi apenas um dever de um grande líder, mas foi um ato monumental de amor, de pura empatia e devoção. E muito inspirados por todas essas trajetórias bíblicas, nós fazemos um apelo a todos que nos ouvem neste momento: dediquem-se à oração. Um apelo de coração. Façam da oração um hábito diário e vital, que seja tão essencial e automático quanto tomar aquele primeiro copo d'água logo de manhã. Não permitam, sob hipótese alguma, que a conexão que vocês têm com Deus esfrie devido à correria, ao cansaço crônico ou às distrações malucas da vida moderna. Reservem tempo para Ele. Sim, reservem um tempo deliberado para estar na presença dele. Façam um exercício que é libertador de compartilhar sem filtro nenhum as alegrias, os terrores noturnos, os fracassos e os desafios diários, sempre buscando a orientação dele para cada pequeno passo que precisarem dar. E que tal se nós começarmos exatamente agora? Seria perfeito. Onde quer que nós estejamos neste exato segundo, vamos abrir o nosso coração em oração. Vamos pedir a Deus de forma muito sincera que renove o desejo autêntico de buscá-lo diariamente. Uma oração por mais oração. Isso mesmo, que as mentes de todos nós possam ser profundamente inspiradas por esses exemplos bíblicos de resiliência e que permitamos que a nossa vida de oração se transforme numa luz e num ponto de estabilidade real para os outros à nossa volta. Amém. Que Deus abençoe profundamente a jornada espiritual de cada um de vocês que nos acompanha e fortaleça de forma definitiva esse relacionamento tão especial através do grande milagre que é a oração. É o nosso desejo mais sincero para todos. E a própria fonte que nós estudamos hoje nos alerta que uma mensagem com esse nível de poder prático, ela simplesmente não pode ser engavetada. Não podemos guardar só para nós. De forma alguma, há uma infinidade de pessoas caminhando pelas ruas agora, sentando em escritórios tensos e deitando em travesseiros sentindo um peso esmagador no peito. Elas estão adoecendo o próprio corpo porque tentam carregar sozinhas toda a dor do mundo. Adoecendo por causa daquele cortisol todo que mencionamos. O silêncio destrói. Exatamente. Por isso, a importância de compartilhar este nosso mergulho profundo com outras pessoas é simplesmente colossal. Compartilhem este áudio nos seus grupos de mensagens, mandem para a família, para os colegas de trabalho que estão estressados. Espalhem essa semente. Vamos ser instrumentos ativos para que muito mais corações descubram logo o poder físico, o poder emocional e o poder espiritual que existe numa vida íntima e sincera de oração. Fazer isso é, no fim das contas, oferecer oxigênio puro a quem está prendendo a respiração sem sequer perceber que está sufocando. Temos aqui um último pensamento para ficar ecoando na mente de cada um de vocês. Durante a semana, nós falamos muito hoje sobre o poder da verbalização, das palavras e da cura pela fala, não é? Falamos bastante sobre falar, mas e quando falta a fala? Exatamente aí que eu quero chegar. E naqueles dias de luto profundo, naqueles dias de exaustão extrema, ou de uma confusão mental tão grande em que simplesmente não sobra uma única palavra coerente no nosso vocabulário, como fica a oração? É uma pergunta de ouro. E a beleza mais absurda e acolhedora desse relacionamento é que, para o Criador que nos formou, até mesmo o nosso silêncio mais angustiado, As nossas lágrimas que caem sozinhas? sim, as nossas lágrimas, os nossos suspiros de dor e de frustração, quando eles são direcionados a Ele, eles já são lidos no céu como a mais perfeita, sincera e eloquente das orações. Aquele ombro amigo infalível entende perfeitamente a linguagem daquilo que nós não conseguimos dizer. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.